Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o qual tem como quadro Você Sabia? Este quadro ele faz parte da matéria de ProEx, da professora Marcela Brazão. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que envolve o sistema jurídico brasileiro. Hoje eu estou na presença aqui do aluno Mário. Boa noite, Mário. Boa noite. Estou também na presença do aluno Vinícius. Boa noite, Marcelo. E eu sou o Marcelo. A gente faz parte do grupo, o qual vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, um órgão muito importante dentro do Poder Judiciário, o famoso CNJ. Mas, para isso, é bom a gente começar com um contexto histórico, na qual o Conselho Nacional de Justiça sempre esteve presente nas pautas desde a Assembleia Nacional Constituinte, lá em 1988, o qual tinha-se a ideia de criar o CNJ para ajudar a administrar o Poder Judiciário. Porém, à época, o Poder Judiciário, os seus membros, eles focaram, direcionaram com ênfase na questão orçamentária, financeira e até mesmo econômica do órgão. O que fez com isso, o CNJ não foi incluso dentro da nossa Constituição. Ao passar do tempo, percebeu-se com a ascensão da democracia no Brasil, o Poder Judiciário ele começou a ter força, uma vez que a Constituição Federal ela tem um extenso número de direitos e garantias aos cidadãos brasileiros. O que fez com isso que o Poder Judiciário começou a ser procurado muito mais do que era antes. Então, decidiram então, criar o Conselho Nacional de Justiça, que foi lá em 2004, por meio da Emenda Constitucional número 45, o que fez incluir o Conselho Nacional de Justiça dentro do Poder Judiciário, como forma de não criar um tribunal e nem julgar processo, e sim ajudar a administrar o Poder Judiciário, dando maior garantia e transparência às funções do poder. E é importante ressaltar também que, conforme a doutrina menciona, esse órgão ele não é um órgão jurisdicional, ele só tem apenas uma característica administrativa. E para dar sequência a essa nossa estrutura que a gente está comentando aqui, eu vou reportar uma pergunta ao Vinícius para que ele comente um pouco sobre a estrutura e como esses membros fazem parte desse órgão tão importante que está no Poder Judiciário. Vinícius, por gentileza. Bom, o CNJ ele tem 15 membros que vêm de diferentes áreas do nosso Poder Judiciário. Então, tem ministro do STF, tem ministro do STJ, do TST, tem juiz federal, juiz estadual, tem membros do Ministério Público, advogados indicados pela OAB e até 2 cidadãos indicados pelo Congresso. Eles ficam no cargo por 2 anos e eles podem ser reconduzidos uma vez. Mas ninguém entra no CNJ por uma conta própria e elas são feitas através de indicações, passam pelo Senado e depois o presidente da República nomeia oficialmente. Perfeito. Seguindo nessa ordem aí que o Vinícius falou, é importante a gente comentar aqui, Mário, sobre a competência do CNJ. Como ele fiscaliza dentro do Poder Judiciário. Você poderia mencionar um pouco para nós? Sim, Marcelo. O CNJ ele fiscaliza, mas não pode interferir no mérito das decisões judiciais. Ele garante que os tribunais sigam as regras da administração pública, cuidando de questões como orçamento, transparência e a ética dos magistrados. Se o juiz comete alguma irregularidade administrativa, o CNJ ele pode agir. Mas se for uma questão puramente jurídica, né, aí já é com os tribunais, Marcelo. Perfeito, Mário. E dando sequência no que o Mário comentou sobre a transparência do poder e sobre os seus trabalhos desenvolvidos frente ao Conselho Nacional de Justiça, Vinícius, reporta para nós um pouquinho como é que funciona essa questão da modernização dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça, com essa questão da transparência dos processos, por gentileza. Com certeza, Marcelo. O CNJ ele tem se especializado bastante nessa modernização e o principal ponto que a gente pode ver é a digitalização dos processos, que hoje a gente tem o processo judicial eletrônico, que a gente conhece como PJE, que ele permite que os processos eles tramitem sem papel, tudo online. Além disso, eles também criaram a Justiça em Números, que é um relatório estatístico que mostra dados sobre a produtividade dos tribunais.
Então, isso ajuda a gente a identificar o que pode estar melhorando nos tribunais, como que pode ser focado uma melhor tecnologia para a gente conseguir ter o nosso poder judiciário fluindo melhor. Uhum. E como é que funciona também essa questão de revisar decisões judiciais, Vinícius? Bom, o CNJ ele não pode reformular uma decisão judicial. Isso é papel dos tribunais. Mas o que ele pode fazer é estar sempre fiscalizando os magistrados. Então, se o juiz ele fez alguma coisa errada, fiscalizar as condutas dos magistrados, aí o CNJ ele tem o poder e o dever de investigar e aplicar punições, mas ele nunca pode reverter uma decisão judicial. Certo, entendi. Mário, como é que funciona essa questão que o Vinícius comentou aqui no controle disciplinar dos magistrados, por gentileza? Sim, Marcelo. O CNJ ele pode investigar juízes, mas sempre com base em quê? Em base às provas concretas. Se alguém denuncia um magistrado, a corregedoria do CNJ analisa a conduta desse magistrado e as punições podem ser desde uma advertência ou até uma aposentadoria compulsória. Mas vale lembrar uma coisa, Marcelo, que se um juiz for vitalício, ele só pode ser demitido se houver uma decisão judicial nesse sentido. Perfeito. E essa questão, Mário, de como é um órgão recente, como é que você enxerga essa visão? Como é que podemos enxergar a visão futura do Conselho Nacional de Justiça e quais medidas podiam ser adotadas para melhorar o atendimento ao público? Uma ótima reflexão, Marcelo. O CNJ ele tem apostado, como assim o Vinícius tem colocado aqui, na digitalização de soluções tecnológicas para tomar a justiça para tornar a justiça mais rápida e acessível. E um exemplo de justiça mais rápida e acessível é o programa 40.0, que quer trazer mais inovação para o judiciário. Além disso, Marcelo, o CNJ tem buscado incentivar métodos alternativos. Esses métodos alternativos a gente tem aprendido na aula da professora Marcela, que são a mediação e a conciliação. Esses métodos alternativos, eles servem para evitar que tudo vire um processo longo nos tribunais de justiça e que o andamento do processo possa ser mais eficaz e possível dentro desse método alternativo. Perfeitamente. Vinícius, para a gente encerrar esse debate entre nós aqui, comenta um pouquinho essa questão de o Conselho Nacional está invadindo alguma competência do STF, do Judiciário. Como é que está essa questão? Bom, isso aí é uma questão interessante. A gente sabe que o CNJ ele não pode atuar como um tribunal nem criar leis, mas algumas das suas resoluções já causaram polêmicas. Um exemplo foi quando o CNJ ele proibiu o nepotismo no judiciário, antes mesmo do STF consolidar essa regra na súmula vinculante 13. Outro caso foi a exigência de 3 anos de atividade jurídica para quem quer ser juiz, algo que gerou questionamento sobre se isso caberia ao legislativo. Mas, no fim das contas, o STF confirmou que o CNJ tem o poder para regulamentar questões internas do judiciário, desde que respeite a Constituição Federal. Entendi. Então, o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição pública, né, que visa aprimorar o trabalho judiciário brasileiro, como forma de dar transparência ao atendimento à população. Acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Se algum colega tiver alguma observação a fazer, tá tranquilo? Acho que seria isso aí mesmo. Eu acho que seria só isso, Marcelo. Perfeitamente. Pessoal, esse foi o nosso trabalho do PROEX, da professora Marcela Brazão. Eu agradeço a compreensão de vocês e até uma próxima.